primeiro ponto é que existe um conceito que a gente fala na Camellia sinensis, muito conhecido também no mundo de bebidas especiais, como o vinho, que é o conceito de terroir. O que significa terroir? Vamos resumir, tá? Aqui, porque a gente está fazendo uma aula introdutória para não deixar todo mundo muito bugado. Mas é basicamente o conceito de quê? Que a gente tem um ecossistema que está acontecendo ali, e essa plantinha que vocês estão vendo, seja lá onde ela está sofrendo interferência de tudo, de vento, de ar, né? Ar em geral, vento, clima em geral, terra, terreno, se o terreno é inclinado não é, se chove muito, se chove pouco, se tem muito inseto, ela sofre interferência de tudo, inclusive o ser humano que está ali colhendo ela. E depois que ela é colhida, né, então todo esse processo, que é o ambiente que ela está, vai dar para ela várias características na xícara, quando a gente fizer a infusão dela. Só que tem um grande diferencial dela para os chás comuns. Quando a gente colhe ela, até ela ser processada, ela não é simplesmente colhida, você está vendo ali? Colheu, aí ela desidrata um pouco e ela é secada, né? Ela vai para uma secagem simples. Não. Ela tem processos bem complexos, são muitas etapas, mas os processos pelo qual essa planta passa, eles têm processos diferentes. Esses processos diferentes e longos, eles fazem com que no momento que ela é colhida, até antes de colher em alguns casos, ela vai como se fosse para uma... Ela, dependendo do que é feito com ela, vai ser designada uma família, tá? Vamos pensar, eu gosto de dar esse exemplo, vamos pensar numa... Lembra a historinha de que a gente vem da cegonha e não dos nossos pais? É mais ou menos isso. Então a cegonha tá lá catando, ela cata o bebê, e aí junto com aquele bebezinho diz assim, ó, essa vai para a família tal. Aí a cegonha vai lá e entrega para a família Tavares. Ela é Tavares, eu sou Vicente. Tá, aí vem uma cegonha e entrega um bebê aqui para a família Vicente. Então, acontece a mesma coisa. Quando a planta ela é colhida e ela passa por um processo X, que a gente não vai explicar agora em detalhes, mas a gente vai apresentar. Esse processo X vai dizer, ok, esta planta vai virar um chá da família tal. Exemplo, esta Camellia sinensis, ela vai passar por um processo X e vai virar um chá branco. Ou vai virar um chá preto. Ou vai virar um chá oolong. É a mesma planta, gente. É isso. É a mesma espécie, a mesma planta. Dependendo de como ela for processada, que é a cegonha que a Carla falou, ela vai ser designada para uma família. Na verdade, o produtor pensa isso antes mesmo do cultivo e da colheita, tá? Porque tem alguns processos que podem até ser feitos na colheita. Sim, que dependem até de questão de DNA da planta, tá? Exato. É mais complexo, mas a gente tá... Beleza, vamos a princípio, com calma. É tudo a mesma planta. Isso. E dependendo da maneira que ela vai ser processada após a colheita, ela vai para 6 grandes famílias. Exato. E aí falamos exatamente nisso. 6 big famílias. Por que a gente fala grandes e a gente traz que são grandes? Porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, eu não gosto de chá verde. Tá, mas qual chá verde? Porque a gente tem uma família de chás verdes. Quantos chás verdes existem no mundo? Eu não sei nem contabilizar. Mas assim, já tentaram contar e são mais de 20 mil tipos de chás especiais. Ou seja, significa que nessas 6 grandes famílias a gente tem ao todo, se a gente juntar a famíliarada toda, daria mais ou menos aí uns 20 mil tipos de chás. Uma média, tá? Isso é o que se supõe, ok? Então a gente está falando de muita gente. Chás verdes são vários. Dependendo do país que está produzindo, ele faz um tipo de chá verde. E o negócio é tão complexo e tão maneiro que se eu estou dizendo aqui, Carla, estou na minha plantação aqui, vamos supor, no Brasil mesmo, não precisa nem ir lá para o Japão, vamos aqui no Brasil. Exemplos reais que a gente está dando, tá? Tudo isso aqui é real. Eu estou lá no sítio Shimada, com a minha Camellia sinensis, eu vou colher ela e processar ela como chá preto, tá? Então, isso existe. A gente tem o chá preto da família Shimada, que é maravilhoso aqui no Brasil. A Carol é da família da Maia. Exemplo, tá? Ela não é da família da Maia, não, gente. A gente está fazendo aqui uma historinha só para dar um exemplo. A família Maia está produzindo também um chá preto, Camellia sinensis. E a distância que eles estão são apenas alguns quilômetros de distância.
Só que a Carol, que é da família lá, faz de um jeito e eu faço de outro, tá? Seguindo a premissa da grande família, beleza? De processo, tá? O que é o processo, Carla? São vários passos de produção, tá? São chás completamente diferentes. É tudo chá preto. E são chás completamente diferentes. Então, dentro da grande família dos chás pretos, tem uma penca de chá preto. Aqui no Brasil, a gente tem quantos? Chás pretos? São 2, basicamente. 2 tipos. Se a gente vai, por exemplo, para o Sri Lanka, que produz muito chá preto, prioritariamente chá preto, numa única plantação de chá preto, que a gente conhece... Tem mais de 20 tipos. Mais de 20 tipos numa plantação que a gente conheceu no Sri Lanka. Só naquela plantação. Você imagina todas as plantações de chá de Sri Lanka, que são uma penca. Então, só essa plantaçãozinha faz 20 tipos, tá? Então, diferentes de chás pretos. Agora, vamos olhar para essas famílias, vamos entender um pouquinho o que faz a diferença entre eles. Por que a gente tem uma mesma planta que vai fazer 6 famílias grandes diferentes, a gente explicou, mas agora a gente vai afunilar um pouquinho nesse processo. Vamos lá. Então, quem são essas 6 famílias? A gente vai ficar com a cara aqui bem em cima, né? Pelo visto. Tinha que ter descido, mas tudo bem. A gente tem ali os chás brancos, primeiro, tá? A gente tem os chás verdes, e eu gosto de estressar bem o S, porque a gente tá falando que são grandes famílias, tá? Então, família dos chás brancos, família dos chás verdes, família dos chás amarelos, família dos chás pretos, famílias dos chás oolongs e dos chás escuros. E vamos mostrá-las agora para vocês. O que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar um exemplar e a Carol vai explicar. De cada família. É um de 20 mil. Lembra dos 20 mil? A gente só vai poder mostrar um. Vou mostrar 6 de 20 mil. Exato. A gente vai mostrar. Mas antes de passar aí, fala. Tá? Deixa eu dar só uma explicação básica. A diferença entre cada uma, como a Carla falou, são os processos, o que acontece depois. Isso. E são vários passos, tá, gente? O que eu vou falar aqui, para ser mais simples, é o processo principal. São as diferenças principais que você vai ter entre as famílias, beleza? Então é isso que eu vou falar. É porque existe como se fosse uma coluna vertebral de processo para cada família. A Carol só vai pegar um pedacinho de cada um. Para você ter a diferença bem ampla, assim, né? Ah, então tá, sei que chá preto é isso, sei que chás verdes são isso. É mais ou menos isso, né? Que tá falando. Exato. E antes de eu começar, uma coisa muito, muito importante é a gente entender o conceito de dois processos físico-químicos. Mais químicos. A cientista, vamos lá. 2 processos químicos importantes. Oxidação e fermentação, tá? É importante a gente entender esses 2 processos. Oxidação, ação do oxigênio nas coisas. Todos nós estamos na ação do oxigênio. Todos nós estamos oxidando. Todos nós estamos envelhecendo. O que é fácil de você entender da oxidação? Clássico. Pegou a maçã, mordeu a maçã, deixou a maçã ali no canto. O que vai acontecer com a maçã? Ela vai começar a oxidar, ela vai começar a ficar escura. Marronzinha. Banana. A banana, conforme vai passando o tempo, você vai deixando aquela banana, a banana vai amadurecendo, ela vai oxidando, ela vai ficando o quê? Escura, certo? E uma das coisas que ela fica também é o quê? Mais doce, né? Ela vai ficando escura. Esse é o processo da oxidação. Berinjela. Berinjela também. Às vezes a gente quer parar, a gente bota um limãozinho para tentar parar. Oxidação é isso. Você pega uma folha da árvore, você tirou aquela folha da árvore e deixou ela aqui, o que vai acontecer com ela? Primeiro, qualquer árvore, gente, qualquer folha, você andou na rua e você viu isso. Primeiro, o que vai acontecer com aquela folha? Ela vai murchar. Murchar é o quê? Ela perdeu água, tá? Então ela fica molinha, murchando. Conforme isso vai acontecendo, ela vai oxidando e aquela folha que era verdinha, o que acontece com ela? Ela fica marrom, preta, escura. Conforme esse processo vai acontecendo, micro-organismos que estão perto vão lá e colonizam aquilo dali. Se você morder a maçã e deixar aquela maçã mordida ali ad eternum, com certeza vai dar mofo, vai vir bactéria que estava na sua saliva, que ficou ali, lembra aquela coisa de não meter a colher que botou na boca dentro do pote do requeijão, essas coisas? Tem muitas. Bactérias da sua saliva, essas coisas, que vai fazer com que aquilo comece a fermentar, beleza? Então, para oxidar, ação do oxigênio. Para fermentar,
a ação de micro-organismos. Entendido isso, a gente vai começar a entender a coluna vertebral do que diferencia os chás, beleza? O que é o chá branco? O chá branco vai ser o menos processado de todos. Foi colhido, deixa ele murchar. Lembra que eu falei? É que nem você tira a folha e ela murcha. Ela desidrata um pouquinho, né? Ela desidrata e ela murcha, beleza? Só que a ideia não é deixar esse negócio oxidando. Ficando preto, aquela coisa que a gente falou. Então, o que eles fazem? O jeito de você cessar a oxidação é você colocando isso em temperatura, em mais alta temperatura. Botar num forninho. Exato. A temperatura, ela faz o quê? Ela desativa as enzimas que favorecem a oxidação. Lembrando da aula de química, lembra que enzima é aquele negócio que acelera os processos? Total. Então a gente para com isso. A gente para com isso colocando em temperatura. Então eu deixo ela murchar, tá? Ela deu aquela murchadinha, depois eu cesso a oxidação colocando temperatura e aí dou uma secadinha nela para ela ficar aí entre 2 a 6% de umidade. Todos os chás especiais vão ficar entre 2 e 6% de umidade.